Oi, olá. Então, a exploração de milhões, o pecado estrutural. As igrejas acham muito mais fácil para seus interesses falar do pecado individual. E é claro, ele existe. É o desamor nas relações de uma pessoa para com outra. Sim, existe. Mas elas não querem falar do que a Bíblia fala, que também existe, que é o pecado sobre o coletivo, ou seja, o pecado estrutural de um país ou de vários países, o pecado de estruturas sociais, políticas, econômicas, culturais. O grande evento bíblico que funda a religião judaica, na qual se baseia a religião cristã, na qual se baseia o cristianismo. Se funda na ação de Deus sobre um pecado estrutural, a escravidão. Esse não é um pecado de uma pessoa sobre a outra. É o pecado de uma elite sobre uma multidão. E esse pecado é fundamentado numa ordem social considerada legal e, inclusive, uma ordem social justificada por deuses, justificada por uma ordem também, uma ordem superior, divina, que tem os seus defensores religiosos. Deus Javé interfere nessa ordem e liberta os escravos. É nisto que se baseia a fé judaico-cristã. E a maior festa do cristianismo é a Páscoa. Jesus foi ao seu conflito fatal com a religião farisaica, sacerdotal, israelita, que era extremamente conservadora, escravizava os pobres, os simples. Jesus foi a este conflito também com a forma de Estado romana, que era igual à israelita, se baseava na exploração das pessoas. Jesus foi a esse conflito na festa da Páscoa judaica, que era a libertação dos escravos. De certa maneira, trazendo a mesma ideia. Pecado estrutural é um exemplo, a escravidão é um exemplo. Mas o neoliberalismo, em que os capitalistas, os donos dos bens de produção, e donos do capital, e todos aqueles que quiserem explorar,
ficam livres para explorar, isso é o neocapitalismo. Em geral, este é o capitalismo, também é um tipo de estrutura baseado em exploração. Porque o lucro vem de onde? Vem do trabalho do capitalista? Não, vem do trabalho do operário, que não é devolvido inteiramente, mas uma parte do trabalho é recolhido pelo capitalista. Ele vende o seu trabalho, mas só recebe uma parte do pagamento ao outro capitalista. Mas vamos falar sobre, como exemplo, vamos tratar sobre a escravidão, que é mais fácil de visualizar, certo? O capitalismo tem que explicar um pouquinho. Mas também não é difícil de visualizar, eu até já expliquei. Às vezes eu digo assim, o rico explora o pobre. É mais ou menos isso, tá? Mas na verdade é aquele que explora o trabalho dos outros. Que podem ser os super ricos, os bilionários no momento, bilionários brasileiros, depois tem os milionários brasileiros. Às vezes o pobre dono do mercadinho acha, eu sou explorador. Mas calma, tu é um aqui de baixo. E não são os que ganham 10 mil por mês, que tem uma casinha na praia, que tem um carrinho um pouco menor. Não, esses não são. Esses até participam, eu já vou explicar. Mas o problema é lá, no faraó que escraviza, no rei de Israel que escraviza, no rei babilônico. É naqueles que controlam as estruturas sociais. Esses, inclusive, através da religião. Os fariseus, escribas e sacerdotes. Era esses a quem Jesus chamava de hipócritas, raça de víboras venenosas, não é? Porque eles sustentavam essa estrutura de exploração, dominada lá em cima pelos super ricos e depois sendo mantida nas outras classes. Mas vamos à escravidão brasileira, é bem fácil. Quem eram os verdadeiros exploradores? Eram os conquistadores, donos das províncias hereditárias, donos dos grandes latifúndios. Mas eles sozinhos. Não, eles tinham os seus soldadinhos, inclusive negros, os capitães do mato, que caçavam os escravos pelo mato. Faziam a sua parte na exploração. Quem mais? Aquela elite branca que ficava ali defendendo, arrumando argumentos. E junto com essa elite, os religiosos, os padres. Sim, faziam a parte deles, procuravam na Bíblia aquelas partes que aparentemente Deus era a favor da escravidão. Sim, esses padres, eles sabiam das surras enormes que rolavam, das mortes de negros que eram feitos até sem motivo, das explorações dos corpos dos negros e das negras, até eles e elas não aguentarem mais. Sim, sabiam os padres, freiras, ficavam escondendo tudo, né? Porque o senhor daquela fazenda fez uma doação para a igreja, doou um banco para a igreja. Como ele é bom! E lá na fazenda dele corria o sangue dos troncos onde os negros e as negras eram surrados. Mas a senhorinha é tão querida, faz doações para a igreja e tratava as suas negras em casa. Mandava as negras cuidar dos seus filhos e depois dormir com seus maridos
para ela não estragar seus penteados. Havia abolicionistas. A abolição só veio por causa de algumas coisas. A luta dos negros, que fugiam, se rebelavam, denunciavam. E alguns negros que tinham conseguido já a sua libertação, até comprado elas às vezes, porque foram protegidos por algum branco que também tinha se dado conta de que era um sistema, que esse sistema precisava ser combatido. E na igreja, na linguagem teológica, a gente chama esse pecado coletivo feito por uma elite exploradora sobre uma multidão, chama isso de pecado estrutural, porque é um pecado que está estruturado, inclusive intelectualmente, inclusive teologicamente, mas que serve para a exploração dos corpos, em termos econômicos, em termos de poder, de ter poder, em termos morais, em termos sexuais. Hoje a sociedade é um pouco mais complexa, mas funciona. Funciona do mesmo jeito. No capitalismo, principalmente o super exploratório, funciona assim. É a dominação ideológica, teológica, econômica sobre uma massa de gente que vai ser explorada no seu sangue, na sua alma, no seu espírito, em tudo, na sua sexualidade, na sua liberdade. E os próprios explorados às vezes se convencem, não, mas assim está certo. Até o pastor, o padre nos disse que assim está certo. Nós temos que defender essa exploração, que ela é vontade de Deus. É nojento, né? Mas a igreja parece que não gosta de ver isso. Não, partes da igreja veem, não é verdade. Mas alguns até por vontade própria se aproveitam desses sistemas exploratórios, pecados estruturais, que tomam várias formas, políticas, econômicas, ideológicas e religiosas. Então, quando eu falo de rico, é sobre quem articula mesmo a exploração. Quem articula a exploração longe e perto da gente. Pense nisso. Pecado estrutural. Esse é gravíssimo, porque mata inclusive crianças. Como mais cruel que animais, deixa morrer de fome. É um desafio, né? Trabalhar isso na política, na teologia, em todos os campos. Pecado estrutural mata muito mais do que qualquer pecado individual. Mata muito mais gente, com muito mais crueldade. Não sei se dá para dizer um bom dia depois disso, né? Mas força e coragem, então. Bom dia.